Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Tem presença de Deus aí, irmãos? Sabe o que me alegra com esse Deus? É que independente do número de pessoas, Ele se faz presente. A glória dEle se faz presente em nosso meio. Glória a Deus. Gostaria de chamar a sua atenção para a leitura da palavra do Senhor, que se encontra no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 6, e o verso também é o de número 6. Lucas 6, verso de número 6. Glória a Deus. Aleluias. Você pode acompanhar comigo essa leitura? 6 e 6, Lucas 6 e 6. E aconteceu também em outro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando. E havia ali um homem que tinha a mão mirrada. E os escribas e fariseus atentavam nele se o curaria no sábado, para o acharem do que acusar. Mas ele, conhecendo bem os seus pensamentos, disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e fica de em pé no meio. E levantando-se ele, ficou de pé. Então Jesus lhe disse: uma coisa vos hei de perguntar: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E olhando para todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída, sã como a outras, e ficaram cheios de furor. Amém? Diga comigo, nada melhor. Mais forte, irmãos, nada melhor que um dia atrás do outro. Glória a Deus, nós louvamos a Deus. Meus queridos irmãos, esse dia aqui era um dia de sábado, como a Bíblia narra aqui, era um dia de sábado. Porém, um dia de sábado que iria ser diferente de todos os sábados que já tinha acontecido ali naquela sinagoga. A Bíblia diz que aconteceu também que em um outro sábado, em um outro dia, a Bíblia faz questão, Lucas faz questão de narrar e deixar bem claro que em um dia diferente de todos os outros dias, um outro dia, um outro sábado, Jesus entra em uma sinagoga, ou seja, Jesus entra em uma igreja. Aquela igreja já era acostumada a ter os seus cultos, as suas orações, as suas adorações, a leitura da Torá. Mas eu não sei se dentro dessa sinagoga, dentro dessa igreja, se algum dia tinha acontecido algum milagre. Pelo que eu conheço a palavra de Deus, até então não. Mas de repente, a Bíblia também chama a nossa atenção que nesta igreja, nesta sinagoga, havia um homem, e este homem, Lucas faz questão de deixar bem claro, que este homem tinha uma mão mirrada, e ele deixa bem claro, que a mão direita daquele homem, era uma mão mirrada. Aí a palavra de Deus vai nos chamar a atenção, meus irmãos, porque a Bíblia não narra o nome deste homem, a Bíblia não fala o grau parentesco deste homem, a Bíblia não fala nada. Lucas simplesmente narra que havia ali naquela sinagoga um homem. Havia um homem. E quando Lucas fala que havia um homem, Lucas nos dá a entender que este verbo haver, ele nos leva a crer que este homem, ele não estava ali simplesmente de passagem. Ele não estava simplesmente ali na igreja porque alguém estava convidando para ir num dia especial naquele culto. Mas Lucas diz que havia, ou seja, ele pertencia àquele local. Ele pertencia àquela igreja. E aquele homem, ele precisava de algo especial. Ele precisava alcançar o impossível de Deus na vida dele.
Sabe por quê, meus irmãos? Aquele homem, ele era mal visto pela sociedade. Simplesmente por causa da sua paralisia, ele era mal visto pela sociedade. Porque era a crença dos judeus da atualidade, que um paralítico, ou ele era pecador, ou ele estava carregado por maus espíritos. E aquele homem então, ele precisava de uma mudança na sua vida. Ele precisava que algo extraordinário acontecesse na vida dele. E ele ia todos os dias, ou todas as vezes que tinha culto na sinagoga, ele estava ali naquela sinagoga, buscando de Deus, buscando o impossível da parte de Deus. Mas até então, nada acontecia. Mas Lucas, com autoridade, ele escreve que em um outro dia. Por isso que eu comecei a pregação dizendo que nada melhor do que um dia atrás do outro. Aleluias. Nada melhor do que uma terça-feira atrás da outra terça-feira. Glória a Deus. Isso quer dizer que o culto de hoje, ele pode ser melhor do que o de ontem, e o de amanhã pode ser melhor do que o de hoje. Porque o extraordinário de Deus, o impossível de Deus, pode nos alcançar, glória a Deus. E aquele homem, mal visto pela sociedade, aquele homem incapacitado, pastor, para o trabalho, ninguém lhe dava trabalho, ninguém queria ele nas suas empresas, nos seus negócios, porque aquele homem ele era paralítico. Aquele homem não prestava para a sociedade. Mas diante de Deus, era uma alma que precisava alcançar o impossível da parte de Deus. Aquele homem, ele era humilhado pelas suas deficiências. Humilhado pelas suas deficiências. Parece que eu posso ver pelos olhos da fé. As pessoas olhando com desprezo para aquele homem. Aquele homem andando na rua e as pessoas apontando o dedo. Lá vai o paralítico. Lá vai o pecador, lá vai o sujo. Ele está dessa forma é porque ele está errado. Ele está dessa forma. E aquele homem era humilhado. Mas aquele homem, pelo que eu entendo, pelas escrituras de Lucas, pelo que eu entendo, independente disso, ele levantava sua cabeça e caminhava para a sinagoga. Ele estava à procura do impossível, desprezado como pecador. Todos o rejeitavam, mas ninguém lhes ajudava. Todos o rejeitavam, mas ninguém o ajudava. Mas aquele dia de sábado, diferente de todos os dias que aquele homem ia à igreja, naquele dia, aleluia, o culto ia ser diferente para ele, aleluias. Porque naquele dia, diz Lucas, que Jesus adentra o templo, as portas daquela igreja, e Jesus começa a ensinar o evangelho para as pessoas que estão ali. Jesus começa a pregar. Eu imagino a situação daquele homem, olhando com seus olhos fitos para Jesus, imaginando, hoje é o meu dia, hoje está diferente o culto, hoje eu estou sentindo algo mais forte, hoje eu estou sentindo um fogo ardente, hoje eu estou sentindo que eu vou ser alcançado pelo impossível de Deus, aleluias. E Jesus começa a pregar a palavra de Deus. E Jesus começa a ensinar. Mas eu quero te dizer uma coisa nesta noite, nesta tarde. Quando nós colocamos o pé aqui dentro desta igreja, Jesus já estava presente aqui nesta tarde, aleluias. Deixa eu lhe dizer uma coisa, Jesus não foi por um acaso ali naquele lugar.
tinha várias sinagogas. Jesus poderia ter entrado em outras sinagogas, mas Jesus fez questão de entrar naquela sinagoga, aleluias, porque o Senhor tinha marcado aquele dia para cumprir, para realizar o impossível dele na vida daquele homem, aleluias. Eu sei que você está aqui porque você também, como aquele homem, busca o impossível de Deus. Você busca alcançar o impossível de Deus. Mas eu já quero começar te dando parabéns nesta tarde, porque você está como este homem, na casa de Deus, buscando na casa de Deus. Mas as coisas não é tão simples, não é tão fácil assim. Tudo poderia ser fácil, mas de repente, em meio aos irmãos, em meio aos crentes, ali estavam os fariseus, os saduceus. O que eles representam aqui nesta passagem? Eles representam aquilo que quer impedir o nosso milagre. Representa aqueles que querem impedir que nós alcancemos o impossível de Deus para a nossa vida. E aqueles religiosos, de olho no paralítico, de olho em Jesus, para ver se Jesus ia realizar o impossível na vida daquele homem. Olha que pessoas miseráveis. Ali estava o homem precisando alcançar o impossível de Deus, mas aqui estavam os religiosos querendo impedir que o impossível de Deus acontecesse na vida daquele homem. Mas só que eles estavam enganados, porque ali estava o Senhor Jesus Cristo, o Senhor Rafa. Ali estava um, aleluia, que nem a morte podia contê-lo. Ali estava um que tinha toda a autoridade, aleluia, e que nenhum outro tinha mais autoridade e tem mais autoridade do que ele. E eles ficaram prestando atenção. Vou ver se ele cura. Vou ver se ele realiza o milagre realmente na vida daquele homem. E aquele homem, irmãos, chama a nossa atenção, pastor, porque aquele homem nos traz, irmãos, umas lições tão importantes. Ele nos traz algumas lições. Primeira lição: ele estava no lugar certo para receber um milagre. Ei, lugar de receber milagre é na casa de Deus, na presença de Deus. Ei, lugar de receber milagre é aqui. Ei, lugar de receber milagre não é contando a nossa vida para os outros. Ei, lugar de receber milagre não é em casa de cartomante ou de adivinhação, ou sei de lá de quem for. Lugar de pessoas receber milagre é na casa e na presença de Deus. Aleluias. Ele nos dá essa lição. Estava no lugar certo para receber o milagre de Deus. Ele ainda nos dá outra lição. Encontrou a pessoa certa. Aleluias. Este homem encontrou a pessoa certa. Aleluias. Irmãos, quantas vezes, eu não sei como é que era a situação daquele homem. Quem sabe aquele homem, irmãos, por muita misericórdia dos religiosos, deixava aquele homem ficar lá no cantinho da sinagoga, escondido ali no meio do templo, sem poder se misturar com os irmãos. Mas ele era teimoso, ele queria estar ali. É como diz o salmista: vale um dia na tua casa do que 1000 dias em outro lugar. Vale a pena estar na casa de Deus. Aleluias. Vale a pena.
aquele homem estava ali e encontrou com Jesus. Encontrou com Jesus. Aquele homem nos dá outra lição. Ele perseverava em alcançar o milagre. Eu creio que alguém já poderia ter botado aquele homem para correr, mas ele queria alcançar o impossível de Deus. Este homem nos ensina que para alcançar o impossível de Deus é preciso nós perseverarmos. É preciso nós perseverarmos. É por isso que eu comecei a pregação dizendo: nada melhor do que um dia depois do outro. Aleluia! Eu sei que você está perseverando, e eu quero lhe dizer que nesta tarde pode ser a tarde do teu impossível realizar na tua vida. Aleluia! Porque Jesus está aqui nesta tarde. Aleluia! Eu sinto a presença dele aqui nesta tarde. Aleluia! Oh, glória a Deus. E os escribas e fariseus queriam impedir este homem de receber o impossível. Mas sabe o que é interessante, irmãos? Quando aquele homem estava sentadinho no seu lugar, e os fariseus cocheando em seus pensamentos, Jesus para o ensinamento. Jesus olha para aquele homem e diante dos escribas, diante dos fariseus, Jesus chama aquele homem. Aleluias. Diante dos fariseus, diante dos seus inimigos, diante daqueles que estavam torcendo contra ele, diante daqueles que estavam lutando para que ele não alcançasse o milagre, Jesus chama aquele homem e manda aquele homem se colocar de pé. Sabe o que eu aprendo com isso aqui nesta tarde? Sabe o que eu aprendo? É que Deus está mandando dizer para você, diante das pessoas que estão torcendo contra você, pessoas que estão pensando, que estão trabalhando para que o teu milagre, para que o impossível de Deus não aconteça na tua vida, o impossível vai acontecer. Ei, Deus vai te chamar, Deus vai mandar você se colocar de pé, aleluia, e Ele vai dizer: este dia é o dia do teu milagre. Irmãos, e quem é que pode impedir o agir de Deus? Quem é que pode impedir o agir de Deus? Aleluias. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te. Aí Jesus vai dar duas ordens imperativas para esse homem. Primeira ordem imperativa: levanta-te. Ô irmãos, é difícil levantar em meio às lutas. É difícil se levantar quando a batalha está travada. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: Deus, Ele não trata com o homem caído. Nós temos que nos colocar de pé. Aleluias. Com Ezequiel o Senhor falou: põe-te de pé que falarei contigo. Aleluias. Com Elias estava ali caído, moribundo. Jesus mandou ele colocar de pé, comer pão e andar. Aleluias. E a luta não pode nos prostrar. A luta, as dificuldades, as enfermidades, as barreiras não pode nos deixar caído. Aleluia. Mesmo com luta, mesmo com dificuldade, o Senhor está dizendo: coloca-te de pé para que o impossível aconteça na tua vida. E as pessoas ficam doidas com os crentes, porque o crente está doente, está sorrindo. O crente está com problema, está alegre. O crente está com problema, ele vai, ele vem, a vida dele continua no normal. Ele não cai prostrado em depressão, em angústia, não. E as pessoas olham e perguntam: mas fulano não está passando por isso, mas e daí?
Maior é o que está conosco do que aquele que está contra nós. Em meio aos seus inimigos e adversários, o Senhor falou para aquele homem: põe-te de pé. Aleluias. Você recebe esta palavra nesta noite, nesta tarde? Põe-te de pé. Aleluias. E esse homem só se colocou de pé porque ele estava atento à voz de Deus. E a segunda ordem imperativa, Jesus falou para ele: fica de pé no meio. Põe-te de pé e fica de pé no meio. Diga comigo: no meio. Lugar de cristão é no meio. Aleluias. Aí eu vejo os olhos daqueles fariseus, daqueles homens, aqueles religiosos, olhando para Jesus, chamando aquele homem. E aquele homem sai lá do canto de onde ele estava e ele vem para o meio, porque era no meio que Jesus queria fazer um milagre na vida dele. Ei, Jesus está mandando você ficar de pé no meio. É no meio da multidão, é no meio da tribulação, é no meio da luta, é no meio do sofrimento. Fica de pé, que o impossível vai acontecer na tua vida. Fica de pé no meio. Aleluia. Para que essa cara de desanimado, esse jeito de cansado, de vencido, abatido? E o nosso Deus, Ele não está morto. Aleluias. Oh, rica pachobalabastérias. Fica de pé no meio. Aleluias. Oh, glória a Deus. Aleluias. É no meio, irmãos. Foi no meio da fornalha que o Senhor apareceu para Sadraque e Mesaque. Aleluia. Foi no meio, irmãos, ali da cova do leão, que o Senhor Jesus apareceu e fez um milagre. Foi no meio do mar, quando Pedro estava afundando, que o Senhor Jesus apareceu. Aleluias. É no meio. E é por isso que Ele diz para você nessa tarde: vem para o meio, fica de pé no meio. Aleluias. Deus nos fez fortes, irmãos. Deus nos fez forte. Eu sou forte, você é forte. Nós somos fortes. Aleluias. Nós somos fortes. E a palavra de Deus ainda nos diz que não vem a nós nenhuma provação que nós não possamos suportar. Aleluias. Eu sei que a sua luta, a sua dificuldade, o seu impossível que você busca é diferente do meu. Às vezes você diz: ah, pastor, você fala isso porque você não sabe o tanto que está doendo. Eu quero lhe dizer, eu não sei mesmo não, mas eu quero lhe dizer que o meu Jesus sabe. Aleluia. O meu Jesus conhece o teu sofrimento, a tua luta, as tuas orações, a tua dor. Ele conhece. Oh, rica pachobalabastérias. Aleluias. Oh, Deus de mistério, aleluias. Cadê aqueles homens? Alguém impediu aquele homem de se levantar? Ninguém pode impedir. Sabe por quê, irmãos? Eu aprendo aqui. Porque quando o Senhor dá uma palavra, quando o Senhor dá uma ordem, ninguém pode se levantar contra Ele, aleluias. E eu quero lhe dizer, a palavra de Deus ao teu respeito já foi dada nesta tarde, aleluias. Levante a mão para o céu, deixa eu profetizar sobre a tua vida. Receba o impossível de Deus na tua vida. Que aquilo que você veio buscar nesta tarde, aleluia, que abram-se agora sobre a tua vida. Receba de Deus em nome de Jesus. O impossível vai acontecer. Ninguém vai impedir. O diabo não vai impedir. Os parentes não vão impedir. Ninguém pode impedir o agir de Deus na tua vida. Glorifique a Deus, dê uma salva de palma e receba o impossível de Deus. Recebam o impossível de Deus. Recebam o impossível de Deus.
E aquele homem, irmãos, diz a palavra de Deus, e levantando-se, aleluias. Mais uma lição que esse homem nos dá. Quando ele ouve a voz de Deus, ele se levanta. É o mal de muitos de nós, irmãos, que temos a mania de não ouvir a voz de Deus. Às vezes nós ouvimos a voz de todo mundo. A gente ouve um conselho de um amigo, ouve de um parente, a gente ouve um médico, ouve tanta coisa, mas nós esquecemos de ouvir Deus. Mas esse homem ouviu a voz de Deus e levantou, e sabe o que diz a palavra de Deus? E ele ficou de pé, aleluias. E quando aquele homem ficou de pé, diz a palavra de Deus, e olhando para todos ao redor, aleluias, ele agora vai falar com o homem, ele agora vai profetizar um milagre impossível na vida daquele homem. Mas só que antes disso, ele olha para todos que estão ao redor. Aí de repente os olhos de Jesus param nos fariseus e saduceus, para ver se eles iriam falar alguma coisa, aleluias. Em outras palavras, tem alguém aqui que pode me impedir de realizar este milagre nesta tarde? Tem alguém aqui que tem alguma coisa contra eu realizar este milagre? E os olhos de Jesus correm toda aquela sinagoga, aleluias. E eu louvo a Deus, porque não havia ninguém ali que poderia se levantar e dizer: o Senhor não vai realizar este milagre, o Senhor não vai realizar este impossível na vida deste homem, o Senhor não vai. Não havia ninguém que poderia impedir o agir de Deus. Meus amados irmãos, eu quero crer que nesta tarde o impossível de Deus está acontecendo na vida de pessoas aqui nesta noite. Sabe por quê? Porque esta noite o Senhor me deu um sonho, o Senhor me deu uma visão, e foi uma peleja, e eu vi o diabo, eu vi pessoas saindo, e eu vi, meus irmãos, carne pendurada assim, como se fosse cheio de mosca, e minha esposa, e eu tocando aquelas moscas para sair daquelas carnes, e minha esposa vinha com o ventilador, e a gente soprava naquelas carnes podres. Irmãos, pelo amor de Deus, o Espírito de Deus está trabalhando aqui nesta noite, aleluia. O diabo, o inferno, eu sei que ele trabalhou para que o teu milagre, o teu impossível não fosse alcançado nesta tarde, mas em nome de Jesus, receba o impossível de Deus, porque as moscas já foram tocadas, o demônio já foi embora, e o milagre é teu. Oh, rica pachobalabastérias, aleluia. Alcance o impossível de Deus. Oh, nemantuia labariba labastérias. Alcance o impossível de Deus. E olhando para todos em redor, disse ao homem, aleluias. Ó, que lindo. Disse aquele homem: estende as mãos. Aleluias. É o que o Senhor está falando para você nesta tarde. Estende as mãos. Estenda suas mãos mais uma vez. Deus, o Senhor me trouxe aqui com esta palavra, Senhor. Meu Deus, e pela fé, pela autoridade, eu estou crendo, Senhor, que o teu impossível, meu Deus, está acontecendo aqui nesta tarde, meu Deus. Meu Deus, e assim como o Senhor mandou aquele homem estender as mãos, meu Deus, para receber o milagre na autoridade do teu nome, eu estou mandando a tua igreja estender a mão. Por isso eu te peço, a Deus, desça agora o impossível sobre a vida do teu povo. Receba agora, receba o impossível de Deus, receba a cura, receba milagre, receba a porta aberta, receba o impossível de Deus sobre a tua vida. Oh, ricapachobalabastérias, aleluias. Oh, Deus de mistério, aleluias. Estende a mão, aleluias. E ele assim o fez.
Sabe o que eu entendo aqui, irmão, quando a Bíblia diz, e ele assim o fez? Eu entendo e compreendo o grau de fé que tinha aquele homem, aleluias. Primeiro Jesus manda ele se levantar, no meio da multidão. Depois Jesus chama ele para o meio. Agora no meio da multidão, Jesus manda ele estender as mãos. Eu entendo que aquele homem, ele tinha um grau de fé, a ponto de receber um milagre. Aquele homem poderia dizer para Jesus, Jesus, eu tenho vergonha, a minha mão, Senhor, é mirrada, Senhor, Deus. Ele poderia questionar Jesus, mas a fé dele era uma fé extraordinária. Ele já sabia quem era Jesus, ele já tinha visto falar dos milagres de Jesus, talvez. Ele já sabia que dias atrás alguém tinha descido um paralítico pelo telhado, e Jesus tinha curado aquele paralítico. Quem sabe ele encontrou até com esse paralítico ali da cama, correndo pela cidade. Ele já sabia, aleluias. E ele, numa atitude de fé, quando Jesus fala, estende a sua mão, ele estendeu a mão, aleluias. Sabe o que o Senhor Jesus precisa de nós, para que um milagre aconteça na nossa vida? Jesus precisa da nossa fé, aleluias. Jesus não precisa do nosso dinheiro, igual muitas pessoas pregam. Jesus não precisa da nossa aparência, igual muitos pregam. Jesus não precisa da nossa posição social, do nosso status. Jesus não precisa de nada disso. Jesus simplesmente precisa que você diga: Jesus, eu tenho fé. Eu tenho fé. Aleluias. E aquele homem, pastor Ricardo, nos deu esta lição de fé. Aleluias. Quantos de nós, irmãos, precisando de um milagre? Quantos de nós precisando que o impossível de Deus aconteça na nossa vida, mas a nossa fé não brota, a nossa fé, e nós somos incrédulos, a nossa fé é tão vazia, e nós cremos em todo mundo, nós queremos que as pessoas tenham fé por nós, nós queremos que as pessoas, mas nós mesmos, e nesta tarde o Senhor diz para você: desperta o dom da fé que há em você, para que o impossível aconteça na tua vida, porque grandes coisas tem eu na tua vida. Oh, rica paixão balabastérias. Aleluias. E a Bíblia diz: e ele assim o fez. E o interessante é que a Bíblia vai dizer: e a mão foi restituída como a outra. Ei, foi no momento, foi automaticamente. Ouviu a voz de Deus, estendeu a mão, e a mão ficou curada, sarada como a outra. Aleluias! Aleluias! Oricapachobalabasteres. Meus irmãos, se nós colocarmos a nossa fé em ação, se nós colocarmos a nossa vida no altar, irmãos, não vai ter impossível que nós não possamos alcançar. Ei, Deus nos chamou para que nós alcancemos o impossível. O impossível nesta vida, e no porvir muito mais ainda. Aleluias. Aleluias. E sabe o que aconteceu, irmãos? Veja bem como realmente tinham pessoas ali torcendo contra o impossível daquele homem. Olha como fecha esse versículo. Triste. Para mim fechou de uma forma triste aqui. Quando diz assim: e ficaram cheios de furor. Diga comigo: o sangue de Jesus tem poder.
o meu milagre vai chegar. O sangue de Jesus tem poder. Eu vou alcançar o impossível de Deus. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Sabe o que eu aprendo com isso aqui? O que eu aprendo é que você vai deixar muitas pessoas furiosas. O inferno vai ficar furioso. E os parentes, os inquilinos, os vizinhos, todo mundo que torce contra você vai ficar espumando a boca, porque o teu milagre vai chegar. E o inferno vai ficar tremendo, porque o teu milagre vai chegar. Eles vão ficar com raiva, vão ficar nervosos, mas nada vão poder fazer. Aleluias. Oh Deus, aleluias. Nada vão poder fazer. Aleluias. Você pode se colocar de pé nesta tarde. Aleluias. Se você tiver fé para alcançar o milagre de Deus, eu gostaria que você viesse aqui à frente. Aleluias. Venham aqui na frente, eu gostaria que vocês viessem aqui na frente. Venha com fé, porque nessa tarde é a tarde de encontro com Deus. É a tarde do impossível. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Se a gente colocar a nossa fé em ação e confiarmos e orarmos a Deus, aleluias, Ele nos ouve e Ele responde às nossas orações. Aleluias. Glória a Deus.